Venceu ontem o Ferroviário lá no Presidente Vargas, em Fortaleza. Alô, Antônio Gabriel. Um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente nesse primeiro tempo do assunto é futebol. E ontem no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, o Sport conheceu a primeira vitória nessa temporada 2025. 2-1 para cima do Ferroviário, na estreia da Copa do Nordeste. Leão foi melhor em campo, teve mais volume de jogo, mas não criou tantas chances. Contra um Ferroviário que desde o primeiro minuto montou um ferrolho defensivo, uma linha de 5, bloco baixo de marcação, jogo de muita imposição física que foi superado pelos rubro-negros. Sport sentiu com a falta de ritmo de alguns atletas nesse jogo de ontem que acabou sendo a estreia do elenco profissional e também sentiu a ausência de volantes. O único volante de origem à disposição foi o Fabrício Domingues. Para se ter ideia, o camisa 5, primeiro volante do Sport ontem, foi o Titi Ortiz. Ele acabou se saindo bem na partida. Os rubro-negros abriram o placar no segundo tempo. Gustavo Maia, um dos estreantes da noite, aproveitou um bom cruzamento do Matheus Alexandre e mandou para o fundo das redes. Só que logo depois, num vacilo defensivo do Sport, o Ferroviário empatou a partida. O João Vitor saiu cara a cara com Kaique França num desajuste da linha defensiva rubro-negra e tocou na saída do goleiro leonino. O Sport martelou daí para frente os últimos minutos de jogo e só aos 50 minutos, literalmente no último lance da partida, os rubro-negros conquistaram o gol da vitória. Gol do Matheus Alexandre, numa jogada do Leni Lobato pelo lado esquerdo, cruzamento na grande área, ela passou pelo Gonçalo Paciência e o Matheus Alexandre completou para o fundo das redes. Então, 2 gols do Sport de 2 estreantes, com destaque para o Matheus Alexandre, que logo no primeiro jogo com a camisa rubro-negra, emplacou uma assistência e um gol. O técnico Pepa conversou com a imprensa após a partida, após a vitória do Sport e avaliou o desempenho do time. Foi um jogo, foi o nosso primeiro jogo, não é? Primeira vez que entramos em competição. Competição oficial, 90 minutos, para muitos jogadores, não é? O jogo tornou-se difícil com o decorrer do tempo, pela capacidade física que ainda não a temos, o que é natural, o que é normal. Agora não houve falta de entrega, não houve nada. E todos os jogadores que chegaram têm o seu processo natural de adaptação. O conhecimento dos colegas uns com os outros, a importância e o peso que é representar o Sport, e isso estão todos identificados, mas é normal, quando chegamos ao jogo, sentirem essa realidade, que é diferente de treinar outra coisa. Também tenho que dar os parabéns ao Ferroviário, que lutou muito até ao fim, muito aguerridos. Não é fácil encontrar, quando não marcamos cedo, não é fácil encontrar uma equipa com velocidade no último terço para sair em transição, e nós aí falhamos. Devíamos ter sido mais eficazes na reação à perda. Essa reação à perda requer 2 coisas para nós que é fundamental. É a leitura tática, que não está no ponto ainda, e a capacidade física para encurtar. E isso criou-nos alguns dissabores, algumas situações onde estávamos no último terço e podíamos continuar no último terço nessa tal reação à perda e não conseguimos. Depois é questões técnicas, que com o tempo vamos melhorando. Falhamos no último terço, ou no cruzamento, ou no último passe. Faltou-nos também mais movimentos por exemplo, estes movimentos aqui que acabaram por dar o segundo golo. Faltou-nos mais movimentos de atacar a última linha adversária, porque se jogarmos só no pé, acaba por ser fácil para defender e aí está. Depois acabam por surgir os erros técnicos, que acabam por nos pôr em sentido e a correr para trás. Mas no geral, muito sinceramente, olha, o mais importante era os 3 pontos, porque isto é feito de pontos, isto é um grupo difícil e muito competitivo. Ninguém se lesionou, todos neste caso quem entrou, ganharam minutos, capacidade. Vamos ter tempo também para gerirmos bem o esforço físico e a cadência de jogos que temos pela frente, que é um absurdo, mas nós já sabíamos disso. E a margem para crescer é enorme. Temos muito para crescer, sabemos das dificuldades que tivemos também no corredor central, mas já sabíamos disso, portanto, também até nesse aspecto os jogadores foram muito valiosos, portanto, a margem é grande para crescer e aqui o cado mais positivo são os 3 pontos.
Tá então a participação do técnico Pepa do Sport aqui nesse primeiro tempo do Assunto é Futebol. Jogadores rubro-negros já voltaram para o Recife, estão tendo a quinta-feira de folga e só se reapresentam amanhã lá no CT José de Andrade Médicis em Paratibe para dar sequência aos trabalhos dessa temporada. O próximo compromisso do Sport acontece domingo, 4 horas da tarde, contra o Central, lá em Caruaru, a quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O Leão ainda não informou se vai utilizar força máxima, um time mesclado ou até mesmo sub-20, mais uma vez no Campeonato Estadual. Lembrando que depois de enfrentar o Central, o Sport joga no meio de semana, em casa, novamente pelo Pernambucano, contra a equipe do Jaguar. E nesse fim de semana, o outro, tem o primeiro clássico da temporada, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda. Então, o planejamento rubro-negro pode contemplar a mescla de um time, pode contemplar alguns jogadores poupados para a sequência de jogos nessas próximas semanas. Na partida de ontem, Fabrício Domingues e Lucas Lima deixaram campo sentindo a parte física. Os dois sentindo o tornozelo. Eles vão ser reavaliados no dia de hoje pelo DM rubro-negro. A situação deles ainda não está definida. Se ficam à disposição, se não ficam, se vão ser poupados dentro dos próximos dias. Em termos de mercado, o Sport espera anunciar ainda essa semana os dois atacantes que já estão no Recife, ambos de 22 anos. Carlos Alberto, que está sendo comprado junto ao Botafogo por 15 milhões de reais, e Rodrigo Atêncio, que está sendo comprado junto ao Independiente da Argentina por 12 milhões de reais. Destaques do rubro-negro pernambucano, aqui no primeiro tempo do Assunto é Futebol.